Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez é bom estarmos juntos para a nossa devocional. E você já se fez a pergunta por que é que nós estamos aqui de segunda a sexta, buscando a Deus, abrindo a sua palavra, nos preparando para a oração desde o início desse isolamento? Bom, irmãos, estamos aqui porque dependemos do Senhor, não é? Nós carecemos de Jesus na nossa vida. Então vamos cantar sobre isso. O hino 120 dos nossos hinários, Dependência, fala exatamente disso. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. Que seja essa nossa canção, essa mensagem sempre esteja nos nossos lábios, não é? Em todo o tempo, mas de uma maneira muito especial nesses dias da pandemia, do isolamento, das dificuldades geradas por tudo isso. Careço de Jesus. Irmãos, antes de nós estudarmos ou começarmos a estudar um novo tema dentro do nosso tema maior, que é o de mordomos de Deus, eu tenho 3 avisos bem rápidos para dar. O primeiro é lembrar a todos os irmãos que nós teremos a nossa feijoada missionária neste domingo, dia 21. E o valor arrecadado, o lucro, será destinado integralmente para a obra missionária. O Conselho Missionário, a Secretaria de Missões, junto com o Conselho da Igreja, já tem o missionário que é o alvo, né, desta oferta que será levantada através deste almoço. É uma obra abençoada, uma obra essencial, e nós pedimos então a sua participação. Já temos visto ali muitos irmãos encomendando o seu prato ali no domingo, mas faça isso. E outra coisa, se você quiser abençoar ainda mais, né? Olha, eu posso comprar 1 ou 2 marmitex
para entregar para outras pessoas. Então faça isso, porque, repito, o valor arrecadado tem como alvo abençoar o trabalho missionário, tá bom? Além disso, nós também queremos anunciar que em breve nós teremos uma plataforma do Google Meet, tão usado, né, nesses tempos de isolamento para reuniões de vários grupos, mas teremos uma plataforma que a igreja vai adquirir. E essa plataforma vai ser disponibilizada para todos os ministérios da igreja, não é? Para reuniões, encontros, enfim, estudos da palavra. Então, aguarde mais um tempo e logo você vai ter acesso a isso. As diretorias dos ministérios e das sociedades internas poderão utilizar dessa ferramenta para encontros online através do Ministério de Comunicação da Betel, ok? Mas aguarde que você será devidamente avisado disso. E por fim, irmãos, nesse sábado, dia 20, nós teremos uma live da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ou seja, será uma transmissão ao vivo por 12 horas, né, seguidas, das 10 da manhã às 10 da noite, às 22 horas. Teremos estudos bíblicos com pastores, teremos apresentações musicais, louvor, né, através da música, muitos irmãos e irmãs que nós conhecemos, que cantamos hinos e músicas, canções deles, estarão participando. Então eu peço que você esteja sintonizado e acesse pelo YouTube, ok? Qualquer dúvida, entre em contato, mas é nesse sábado, dia 20, das 10 da manhã às 22 horas, eu creio que teremos a oportunidade de estarmos sendo abençoados pelo Senhor através dessa iniciativa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ok? Muito bem, irmão. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no comecinho do Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós leremos os primeiros 5 versículos. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 5. O texto sagrado que nos diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Irmão e irmã, quando você nasceu de novo, nasceu de Cristo e nasceu do alto, Deus iniciou uma verdadeira transformação em todo o seu ser, inclusive no seu caráter, como não? E o propósito de toda essa transformação salvadora e no próprio caráter nosso foi nos fazer semelhantes a Jesus. Jesus que é o padrão de caráter perfeito. É por isso, irmão e irmã, que a Escritura contém ordenanças para que nós imitemos a Jesus, para que nós nos tornemos cada dia mais semelhantes a Cristo, nosso Salvador. Agora, imitar a Cristo pode parecer algo muito amplo, né? Imitar o caráter do nosso Redentor. Como é que nós podemos estudar sobre isso de uma forma mais objetiva? Bem, eu creio que Jesus pensou nisso. E ele mesmo nos oferece aqui no texto que nós lemos, e também na sequência do trecho lido, um resumo do caráter que o cristão deve ter no texto aqui, que fala das bem-aventuranças. E é por isso que nós vamos falar hoje sobre a mordomia do caráter. Todos os cristãos devem estar aqui, irmãos, com a atenção voltada para esse texto periodicamente, porque todos nós, como cristãos, devemos ter todas essas características descritas aqui no texto das bem-aventuranças. Elas são opostas, atitudes e posturas opostas ao que o nosso mundo, o que a nossa sociedade propõe. E é tão importante isso, irmãos, porque essas bem-aventuranças são as exatas expressões do caráter de Cristo.
Então, é tomarmos aquilo que é próprio do nosso Salvador e vivermos isso pela fé e na dependência do Espírito Santo que em nós habita. Então, em outras palavras, todas as bem-aventuranças foram manifestas por Cristo, foram vividas pelo Senhor. E se ele é o nosso exemplo maior de mordomia, não é? De administração daquilo que pertence ao nosso Pai, porque o nosso Senhor Jesus cuidou muito bem das coisas que o Pai colocou em suas mãos. Se é assim, e de fato é, nós temos que imitá-lo. Devemos imitá-lo nas suas qualidades, nas suas características. É por isso que, querendo estudar sobre a mordomia do caráter, nós aqui lemos sobre as bem-aventuranças. O nosso estudo, irmãos, vai ser prático. Nós não vamos nos ater a detalhes aqui. Nós queremos ser bem objetivos, né, com cada bem-aventurança. Nós vamos explicar a característica de cada uma, nós não vamos até nos deter na bênção decorrente de cada característica aqui alistada. Você sabe, né, que depois de falar de cada bem-aventurança, o Senhor Jesus falou da bênção que decorre de agirmos conforme cada uma delas. Nós não vamos nos deter a esse aspecto. Outra coisa é que nós vamos comprovar biblicamente que Cristo possuía essa devida característica que nós vamos citar. Mais uma coisa, nós vamos mostrar como o mundo que nos rodeia propõe algo oposto, contrário ao que Cristo quer ver no nosso caráter. E vamos exemplificar o contraste do caráter do mundo com o que deve acontecer na nossa vida como cristãos e até no desempenho, no exercício do nosso trabalho mesmo, por exemplo, do nosso dia a dia, até mesmo das nossas profissões, ok? Até porque nas nossas profissões, no nosso dia a dia, nós devemos evidenciar, expressar e espelhar o caráter de Cristo. Muito bem, vamos falar hoje então das primeiras 3 bem-aventuranças. A primeira delas é a humildade de espírito. Diz o versículo 3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra humilde, irmão, significa pobreza no sentido no estado de miséria. Ser humilde de espírito significa apresentar-se diante de Deus e se enxergar como um miserável, como um mendigo, aquele que nada possui. Deus não abençoa e ele não quer ter pessoas que acham que tem algo para dar a ele, né? Eu não sei se você já viveu isso ou ainda pensa dessa forma, como se você tivesse algo a oferecer para Deus, a acrescentar a Deus a parte da ação dele na sua vida. Esse é um engodo, é um engano. Deus quer gente que se aproxima dele reconhecendo quem de fato é, apresentando-se diante dele de mãos vazias, totalmente dependentes. Pense em Cristo. Quando o nosso Salvador se encarnou, ele se colocou numa posição de total dependência do Pai. Para quem era o Rei da Glória, colocar-se numa humanidade maculada a serviço de homens inimigos do Pai dele, isso foi extremamente humilhante. O apóstolo Paulo diz que Cristo, sendo rico, se fez pobre, quando ele estava expressando a humildade de espírito do nosso Salvador. Talvez o evento da vida do nosso Senhor que mais evidencie essa característica foi quando ele lavou os pés dos discípulos, não é? O nosso Senhor era humilde de espírito. No entanto, ao contrário da humildade de espírito, o mundo que nos cerca prega que nós devemos possuir um espírito forte, devemos nos apegar aos nossos direitos e devemos confiar no potencial do homem. Irmãos, esse humanismo latente com frequência está instalado e pode ser visto ao nosso redor. Essa confiança no potencial do homem é muito comum no exercício de algumas profissões, não é? Fica mais evidente em algumas profissões. Por exemplo, a de psicólogo. Vamos falar aqui sobre isso rapidamente. O psicólogo
que não é cristão, que não teme a Deus, o psicólogo mundano, por assim dizer, ele se preocupa em aliviar a culpa de gente pecadora e então ele direciona o paciente para buscar a sua cura dentro de si próprio, não é? Enquanto o psicólogo cristão, que tem o temor de Deus, ele não tem essa confiança no homem. Ele sabe que pelas escrituras, as suas obras e as obras de todas as pessoas não passam de trapos de imundícia. Então, ele age de uma forma diferente, reconhecendo que nós devemos ser humildes de espírito. Na mordomia do caráter, nós precisamos ser gente que enxerga a própria miserabilidade. Nós somos miseráveis. Sem a ação de Deus em nós, por nós e sobre nós, nós não temos nada para oferecer a Ele. Em segundo lugar, irmãos, Cristo fala aqui do choro. E isso é muito interessante, né? Verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Num mundo em que tristeza, lágrimas são vistas com certa desconfiança, né? No mundo que nós podemos dizer que é a sociedade do analgésico, em que não se quer sofrer de forma alguma, nós precisamos olhar para o que o Senhor Jesus quis nos ensinar aqui, através desta bem-aventurança, ao dizer bem-aventurados os que choram. Não se trata aqui, irmãos, de chorar por coisas que até os ímpios, até os descrentes choram. Não se trata aqui de chorar, não é uma referência aqui a chorar pela morte de um ente querido, por uma intensa dor, por uma profunda angústia e assim por diante, não é? Também essa não é uma referência a uma sensibilidade extrema, uma pessoa extremamente sensível, que chora por qualquer coisa, que chora por tudo. Na verdade, o texto fala, a ideia aqui do contexto, nos mostra que a ideia do Senhor Jesus é chorarmos por causa do pecado, tanto nosso pecado, quanto o pecado dos outros ao nosso redor. É aquela ideia do salmista, no Salmo 119, verso 136, quando ele diz que ele, dos olhos, transbordavam lágrimas, porque os homens não guardavam a lei do Senhor. É o chorar pelo seu próprio pecado e pelo pecado dos que estão ao seu redor, o que entristece a Deus. Vamos lembrar de Cristo, mais uma vez. Cristo chorou por causa dos pecados. Na verdade, não pelos seus, não é? Porque ele não os tinha, mas ele chorou pelo pecado dos outros. Você se lembra que Jesus chorou pela incredulidade de Jerusalém? No conhecido texto de João, capítulo 11, verso 35, Jesus não chorou por ter perdido Lázaro, porque ele estava se preparando para ressuscitá-lo. O texto mostra que Jesus chorou ali pelo pecado, ou pelo que o pecado tinha feito no mundo, trazendo morte, trazendo devastação. Então o texto diz que Jesus chorou. E pense no mundo que nos cerca mais uma vez. O mundo não promove esse choro pelo pecado, pelo contrário, né? Ele faz de tudo para se livrar da tristeza. Repare que aqueles que convivem ao nosso redor e que não creem em Cristo, aqueles que vivem como se Deus não existisse, eles pensam apenas em festa, apenas em celebração, apenas em felicidade, em alto astral, né? Eles, com isso, buscam a alegria, mas sempre de um modo superficial, circunstancial. E muitas vezes a alegria do mundo tem que ter bagunça. Você já notou isso? Se não tiver bagunça, parece que a coisa não tem alegria embutida ali, não é? Que coisa. Quando a Bíblia fala que a nossa alegria é uma pessoa em nós, é Cristo, não é? E na presença de Deus há plenitude de alegria. O mundo tanto abomina o choro pelo pecado, que comediantes fazem piadas de pecados, ou seja, fazem da malícia algo engraçado, e as pessoas riem. E muitas vezes eu e você embarcamos e damos risada
daquilo que deve ser encarado com muita seriedade, não é? Nós até podemos rir de situações engraçadas, mas nós devemos nunca partir para o que esse mundo sem Deus pratica, né? Nunca devemos aliviar a nossa alma fazendo algo cômico, tornando cômico a nossa própria maldade. Então, bem-aventurados os que choram, tem a ver com a consciência de pecado, ou seja, a sequência se estabelece, né? Aquele que é humilde de espírito, que enxerga a sua miserabilidade, naturalmente ele vai estar sensível ao seu próprio pecado e ao pecado do seu semelhante. Em terceiro lugar, e nós vamos ficar por aqui hoje, na sequência, Cristo fala sobre mansidão. Olha o que ele diz no verso 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Recentemente, até num encontro online da nossa UPH, dos homens da Betel, nós estudamos sobre isso com os irmãos. Mansidão. Bem-aventurados os mansos. Irmãos, o que Jesus quis dizer com isso? Porque mansidão, aos nossos olhos, muitas vezes, olhos e percepção contaminados pelo mundo, né? A nossa visão sobre isso é uma visão negativa, né? Que é isso? Ser manso. Mas a palavra grega para mansidão vem da ideia de amansar um cavalo selvagem. Olha só. Tem a ver com ser domesticado, amansado por Deus. O cavalo selvagem dentro de nós é o nosso eu. Ser manso, então, significa mortificar o eu, dia após dia. Abrir mão dos nossos próprios direitos, das nossas próprias vontades, sabendo que o verdadeiro juiz, o nosso juiz, é Deus. E colocamos o outro em nosso lugar, não é? Colocamos Cristo em primeiro lugar e o próximo logo na sequência. Essa é a prioridade das nossas vidas, da nossa vida cristã. Então vamos pensar mais uma vez no nosso Salvador, que é a grande referência das nossas vidas. Cristo disse que ele era manso e humilde de coração. Isaías, o profeta, falando a respeito de Cristo, diz que mesmo oprimido e humilhado, ele foi morto sem abrir a sua boca em defesa própria. O apóstolo Pedro, falando de Cristo, diz que ele não era vingativo, mas ele deixava que o Pai julgasse as maldades feitas a ele. 1 Pedro capítulo 2. Muita gente do mundo, contrariando, indo na contramão disso, diz e proclama em alto e bom som, né? Olha, eu não vou engolir sapo. Eu não engole sapo, né? Preciso dizer o que eu penso. Esse é um espírito contrário à mansidão. Qualquer pessoa se torna desenfreada no seu comportamento agindo assim. E isso é não apenas patrocinado, divulgado, isso é incentivado pela sociedade que nos cerca. Esse descontrole, que, repito, é o oposto de mansidão. Quando falamos de mansidão, estamos falando então de uma vida segundo as prioridades de Deus, controlada pelo Espírito do Senhor. Por exemplo, pense nesse descontrole num jogador de futebol. Né? Pense aí num jogador, num atleta descrente, num atleta ímpio. Ele vive tentando ali revidar o pontapé que sofreu, e ele fica indignado com o juiz quando o juiz marca uma infração que ele acha que não cometeu. E o atleta cristão? Ao contrário, ele precisa se lembrar que a mansidão deve ser exercida, inclusive ali na sua profissão, ali dentro de campo, independente do profissionalismo, de qualquer ordem do próprio treinador. Isso é só um exemplo, irmãos. Mas isso pode ser aplicado em qualquer profissão. No nosso dia a dia, precisamos agir com a mansidão que vem do próprio Espírito Santo agindo em nós. É fruto do Espírito, a mansidão. Portanto, é possível vivermos de forma mansa nesse sentido. E aqui a consequência direta, lógica, o fruto destas três bem-aventuranças. Primeiro, os humildes de espírito verão o reino dos céus. Segundo,
e é deles o reino dos céus. Segundo, os que choram serão consolados. Em terceiro lugar, os mansos herdarão a terra. Tem herança de Deus quando nós agimos de forma mansa. E eu quero terminar aqui, nós vamos estudar no próximo estudo a sequência das bem-aventuranças, ao falarmos da mordomia, do caráter, mas eu quero ficar por aqui hoje e perguntar a você, em qual dessas qualidades você está mais falho? É na questão da humildade do espírito, de se enxergar alguém dependente, sem recursos, sem nada para oferecer a Deus por si próprio. É na questão do chorar pelos seus próprios pecados e pelos pecados daqueles que estão à nossa volta. É na questão da mansidão, de entregar os direitos nas mãos do Senhor, reconhecer que Deus é quem julga as suas causas e que por isso nós não precisamos tomar armas nas nossas mãos, sejam quais forem elas. Isso é muito importante, irmãos. Grande será o impacto de qualquer igreja se os seus membros se mostrarem mordomos do caráter, através dessas qualidades descritas aqui, não é, por Cristo. Nós nunca podemos nos esquecer de que a eficácia do nosso próprio testemunho a esse mundo descrente está ligada intimamente ao nosso caráter. Vamos orar então? Feche os seus olhos. Querido Deus, nosso Pai, objetivamente, nós queremos te pedir graça do céu e o poder do Senhor sobre as nossas vidas, para que possamos, ó Deus, no nosso caráter, espelhar o caráter do nosso Redentor. Nós precisamos ser mais humildes de espírito, precisamos chorar mais pelos nossos pecados e pelos pecados deste mundo. Precisamos, ó Deus, ser mais mansos. Mas tudo isso é algo que não acontece em nós e no nosso viver cotidiano por nós mesmos. Nós precisamos da ação do Teu Espírito em nós. E principalmente, ó Deus, nesses dias de dificuldade, nesses dias de isolamento, de pandemia, nós clamamos ao Senhor por estas qualidades. Instala isso em nós e que isso cresça em nós e que seja visto por quem está ao nosso redor e que tudo isso promova a glória do Teu nome e que sirva de testemunho do Teu Evangelho. É assim que nós oramos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, vamos orar com os nossos queridos da família agora e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um forte abraço.